aí, meu camarada, beleza? Mais um videozinho aqui no canal trazendo algumas dicas para você aí ter mais informações na hora de você ter a possibilidade de resolver um problema que possa surgir aí com o teu rastreador, com a conexão do teu chip, com a conexão aí do teu servidor em comunicação com o rastreador do teu cliente. Eu recebo muita informação de dúvida a respeito de cobertura de sinal de operadora. Tanto o chip de operadora individual quanto o chip de multiconexão. Mas para você entender e identificar com mais rapidez e eficácia uma solução desse problema, primeiro você precisa entender como é que funciona a cobertura de sinal, ok? Porque eu sempre friso nos meus vídeos o seguinte: você tem que entender e saber como funciona para aí sim você ter ferramentas, né, e capacidade técnica de resolver o problema com mais rapidez. Você sabendo como funciona, quando algum defeito aparece, você rapidamente consegue identificar da onde está vindo essa falha para ocasionar esse problema. Beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona um sinal de cobertura para você ter uma ideia, uma noção de quando você tiver um problema desse, você solucionar rapidamente. Beleza? Acompanha comigo. Vem! A criminalidade avança descontroladamente na sociedade. E você? Vai ficar esperando acontecer ou vai proteger o seu veículo? A John McClane oferece o mais moderno e acessível sistema de rastreamento do mercado. Seu veículo na tela do seu celular, onde você quiser, a hora que você quiser, 24 horas por dia. Deseja proteger seu veículo, seu patrimônio? Chame a John McClane Rastreamento Veicular. Com uma mensalidade menor que 75 centavos por dia, você mantém o seu patrimônio seguro no conforto da sua casa, guardado dentro da sua garagem. John McClane Rastreamento Veicular. Tecnologia de ponta na localização do seu veículo. Sinal de cobertura de operadora, seja ela chip multiconexão ou chip individual, tá? É a mesma coisa, ok? É a mesma coisa. Sendo que tem um detalhe que faz uma diferença de funcionamento do chip multi para o chip operadora única. Vou explicar para você. Como é o sinal de cobertura? Muita gente acha que o sinal de cobertura é um sinal direto que vai da torre para o rastreador. Não é assim que funciona, tá? Funciona da seguinte forma. Vamos lá, para o quadrinho para desenhar, para ser bem didático. Sinal de operadora. O sinal de operadora, ela propaga o seu sinal numa circunferência 360 graus, tá? Obviamente, se é uma circunferência, tem que ser 360 graus, uma redundância. Mas vamos lá, ele propaga o sinal em 360 graus, então ele está sempre mandando aquele sinal, tá? Quanto mais distante estiver o sinal da torre emissor do sinal, mais fraco esse sinal vai ser, tá? Automaticamente, quanto mais barreiras geológicas ela tiver, também mais curto será a sua distância. Como que é isso? Você é como se você jogasse uma pedrinha num lago. Quando você joga uma pedra no lago, ela forma aquelas ondas, né, circulares. Então aquela onda ela vai se propagando, automaticamente, conforme ela vai se propagando, ela vai aumentando o alcance, tá? Até chegar um determinado momento que ela começa a enfraquecer e aquela onda começa a se dissipar. Acontece exatamente a mesma coisa com o sinal de transmissão. Eu tenho aqui a torre transmitindo o sinal. Esse sinal ele vai sair dessa torre na primeira onda, vai propagar para a segunda onda, vai propagar para a terceira onda,
quarta onda, e aí sucessivamente, tá? Ele vai estar sempre propagando até ele perder força. O alcance mais ou menos nominal de cada onda, né, de cada propagação de onda, ele perde potência de qualidade, uma média, tá? Não é um cálculo exato, aqui a gente não fala em exatidão, a gente fala uma média para ter noção de 5 km, tá? Então, ele propagou o primeiro sinal. Qualquer aparelho que tiver na primeira onda de 5 km vai receber um sinal 100%, tá? É a primeira onda, é a primeira potência. Bum, mandou. Ok. Quando ela passar para a segunda onda, ela vai passar a 10 km de distância. Essa potência de 100, ela vai dar uma queda, tá? Ela vai dar uma queda por causa da distância de propagação, ok? E caso houver alguma barreira geológica no meio. Vamos supor que em 5 km você tem ali uma potência de 100%, em 10 km você vai ter ali 90%. Tá? Não é valores exatos, eu precisar bastante, porque tem muita gente que manda mensagem para mim depois, manda comentário dizendo: ah, mas o cálculo está errado, ah, mas o valor não é esse. Gente, vamos ter um pouquinho de noção que eu estou explicando as coisas, é para vocês terem uma ideia, é para dar um posicionamento de norte, para vocês terem uma noção para onde que vocês vão partir o pensamento lógico, para vocês procurarem uma solução, tá? Eu não estou dando solução exata, eu estou dando uma explicação técnica, do nível técnico de entendimento do funcionamento, para vocês terem noção, para vocês partirem a partir dali, ok? Voltando de novo, eu estou falando isso porque tem muita gente que manda mensagem para mim no WhatsApp dizendo: ah, mas aquele vídeo que você falou lá, pô, aquela conta tá errada. Ah, mas aquele negócio lá que você falou, aquela porcentagem lá, não é aquilo lá. É uma média, gente, são valores explicativos, tá? São suposições, entendeu? Então, são conjecturas, não são valores exatos, beleza? Então vamos lá, de novo. Então em 10 km você teve uma perda de 10%. Na próxima onda, na terceira onda, você já está em quanto? Já está em 15 km. Ok? Você de 90, você vai cair para o quê? Para 80. Tá? O que são barreiras geológicas? Barreira geológica, por exemplo, a torre está no alto de um morro. Normalmente a torre fica no alto do morro. Ok? Aqui, um pouco mais distante, tem um outro morro. Mais um pouquinho para cá, chegando já na cidade, tem vários prédios onde tem antena de recepção. Pode ser ela antena de televisão, pode ser ela antena repetidor de sinal de celular, pode ser ela antena de rádio mesmo, tá? Porque pode acontecer do pessoal morador daquele prédio ser um radioamador e instalar antenas de rádio lá. Isso tudo vai causando barreiras geológicas. O que provoca, o que causa essa barreira geológica? É justamente uma antepara no sinal. Por exemplo, eu estou aqui nessa linha de propagação aqui. Eu tenho aqui uma barreira, esse sinal ele vai ultrapassar a barreira e ele vai chegar aqui do outro lado mais fraco do que a propagação que ele estava transmitindo, tá? Então, quanto mais barreira ele encontrar pelo caminho, mais baixo vai ser a qualidade do sinal, tá? E mais difícil vai ser o aparelho sustentar aquele sinal e manter a estabilidade da conexão. Por quê? Conforme vai passando a onda, e cada vez que a onda passar por uma barreira, ela cai um sinal. Quando ela cai o sinal, ela dá uma queda. Essa queda provoca uma oscilação na onda. Se o aparelho não for um aparelho de boa qualidade, ou então se você estiver muito distante lá do seu ponto de origem, ok? Então ele pode ter essa oscilação
e dá esse problema de conexão ali momentânea, dá umas quedas, dá uns travamentos, depois retornar de volta, beleza? Aí, o que a operadora faz para resolver esse problema? Ela pega aqui, mais ou menos 20, 25 quilômetros de distância e coloca outra torre em outro morro. Esse sinal de propagação, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai crescer aqui, vai crescer. Opa, olha aqui, o que aconteceu? Então, quando uma torre transmite o sinal, essa outra torre transmite também igual, tá? As torres transmitem o sinal ao mesmo tempo, tá? Então, quando ela faz isso, o sinal daqui, conforme vai distanciando, esse sinal daqui vai se aproximando, até chegar uma hora que os sinais se encontram. Isso é para tirar a área de sombra. É conhecido como área de sombra de cobertura. Qual é a área de sombra? É quando essa torre aqui embaixo, tem um outro morro com uma outra antena. O sinal de propagação sai da antena, mas chega no ponto que ela está tão fraca que o sinal não chega mais lá. E você está bem aqui. Entendeu? Essa área aqui, ó, você vê, não tem cobertura do lado de cá, não tem cobertura do lado de cá, e o sinal que chega aqui é tão fraquinho que ele não estabiliza a conexão. Essa área aqui que você está é chamada de área de sombra. É onde todas as torres que estão transmitindo sinal não conseguem chegar até você. Então, automaticamente, você perde a conexão por aqui. Aonde que isso acontece com muito mais frequência? Acontece na estrada, acontece no interior e acontece cidades interioranas, né, que são cidades mais afastadas da cidade grande, e zona rural, tá? Por que isso acontece? Porque as operadoras elas vão se preocupar em gastar um investimento gigantesco para instalar uma torre de repetição numa área rural onde não tenha local com morro muito próximo. Então, uma área rural é uma área de serrana muito extensa, e o morro mais próximo que ele pode colocar uma antena repetidora fica a 50 km de distância. Ok, 50 km de distância, mas o cara está aqui embaixo. E a torre dele está a 50 km. Vamos botar aqui, 50 km. Esse sinal aqui vai chegar para ele aqui embaixo? Vai ou não vai? Ou ele vai chegar muito fraquinho, onde você percebe ali no aparelho que o pontinho de potência de sinal está bem pequenininho, tá? Ou ele vai chegar e vai ficar clipando o sinal. A clipagem de sinal é exatamente a curva aqui da propagação da onda, onde ela chega bem fraca, ela dá aquele expulso. Aí o sinal sobe e desce, sobe e desce. Aparece e cai, aparece e cai, aparece e cai. Aí teu celular fica entrando e saindo. Teu rastreador, na verdade. Conecta, desconecta, conecta, desconecta. É isso que acontece, por causa da distância. Como não tem uma torre mais próxima dele aqui, então ele vai entrar numa área de sombra e vai ficar perdido. Beleza? Então, isso daqui é uma explicação de propagação, tá? Propagação. Agora vamos lá na questão do chip multi. Tem muita gente que tem problema com o chip multi. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ao chip multi. O que é o chip multi? Chip multi conexão nada mais é do que um chip que tem um contrato de conexão roaming com as operadoras que fornecem sinal, que tem a disponibilidade e oferecimento de sinal roaming. O que é sinal roaming? Sinal roaming é a retransmissão do sinal fora da sua área de cobertura. Beleza? Então vamos lá. O chip multi, ele vai ter contrato com 4 operadoras que disponibilizam conexão roaming, que é a Claro, a TIM, a Vivo e a Algar. Ok? São as 4 operadoras que têm disponibilidade de conexão roaming. O que ela vai fazer? Ela primeiro, de cara, padrão, ela vai jogar para Claro.
independente do local que você esteja. Ela primeiro vai conectar em sinal da Claro. É o padrão de funcionamento do chip multi, ok? O chip multi, ele não vai jogar a conexão para qualquer uma. Ele vai jogar na Claro primeiro, por padrão. Isso aí já é questão de contrato jurídico, tá? É exigência de conexão padrão. Vai entrar na Claro primeiro. Mas você está numa área que tem a TIM, ok? Tem outra área que tem a Vivo. E outra área que tem aqui a Algar. Você está numa área TIM. Quando você jogar a conexão no teu chip e ligar o teu rastreador, ele vai buscar a Claro. Imediatamente, na mesma hora. Pum, ele vai buscar a Claro. Nessa área aqui, vamos dizer que a Claro tem sinal de 80% de qualidade. Vou botar aqui que eu escrevi errado. 80% de claridade. A TIM tem 85%. Quem ela vai conectar? Ela vai conectar na Claro. Ok? Ela vai conectar na Claro. Primeiro, porque o padrão conexão principal é Claro. Então ela vai conectar na Claro. A Claro está com 80%. A TIM está com 85%. E você está numa área predominante cobertura sinal TIM. Beleza? Por que é predominante sinal TIM? Porque o número de torres em relação Claro TIM é maior TIM do que Claro. Vamos dizer que nessa área predominante TIM, você tem a Claro com 50 torres e a TIM ela tem 70 torres. Então, a área predominante é TIM, porque ela tem 70 torres de cobertura. A Claro tem 50 torres de cobertura. Automaticamente você vai ter uma área de sombra Claro.